Ana Becker voltam mais uma vez ao vivo do aeroporto do Bacaxiri para trazer pra gente mais detalhes. Agora 12h20, vamos conversar agora com o Vincenzo Dalicani, porque do lado do Atlético, do lado do Rubro Negro, também teve reforço chegando esta manhã. Boa tarde, Vincenzo. Boa tarde, TT. Boa tarde aí aos amigos da bancada. Opa, e muito boa tarde ao ouvinte. Tem que tirar do mute, Vincenzo, senão não funciona. Alô. Vamos lá. Alô. Agora sim. Bem-vindo. Alô. Se tirar do mute não vai, né? Opa. Agora foi. Mande bala. Então vamos de novo. Boa tarde, TT. Boa tarde aos amigos da bancada e muito boa tarde aos ouvintes que nos acompanham tanto pelo rádio quanto pelo YouTube. Tem reforço chegando no Atlético, o lateral direito Bruno Peres. Estava no Trabzonspor da Turquia, no futebol turco, assina com o Atlético por 6 meses com um contrato de produtividade, contrato que pode ser renovado aí ao final deste vínculo. A informação foi veiculada primeiro pelo jornalista Lucas Pedrosa e confirmada por aqui. O Bruno Peres aí, então, chega aí com um contrato de produtividade por 6 meses no Atlético, tem 33 anos e ele fez apenas 11 jogos na última temporada pelo Trabzonspor da Turquia. 11 jogos porque ele teve vários períodos de lesão, né? Foram 3 paradas na temporada dele para lesões, para se recuperar de lesões. A primeira foi uma recuperação de uma lesão muscular, na segunda, uma lesão no ombro, e aí a primeira da temporada, né, que é a terceira na lista aqui, mas a primeira da temporada, ele se recuperou aí da ruptura do tendão de Aquiles, pelo Trabzonspor aí, ficou mais de 100 dias se recuperando desta lesão e passou muito tempo para voltar a ter condições de jogo pelo Trabzonspor. Então veio com esse histórico de lesões o Bruno Peres, que passou também pelo futebol italiano na Europa. Quem tá vendo aí o vídeo que a gente tá mostrando, muitos lances dele pela Roma, ficou 7 anos aí no futebol italiano, foram 2 anos pela Torino e 5 pela Roma, e foi muito bem. Inclusive tem uma situação interessante, ele foi emprestado pela Roma ao São Paulo em 2018, foi mal no São Paulo, fez muito poucos jogos e acabou não rendendo naquele time de São Paulo. Depois foi emprestado de novo ao Sport para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro e também foi mal no Sport. Mas quando volta a Roma, que tinha muitos problemas na lateral direita pela venda do Florenzi lá na Itália, o portal Chiesa di Totti, que é em português a Igreja do Totti, que é o ídolo da Roma, fala que a volta do Bruno Peres foi surpreendente. Bruno Peres voltou com uma peça viável para jogar a Série A italiana, né? Então lá em 2020, ele foi mal nas passagens pelo Brasil, mas foi bem jogando pela Roma nessa segunda passagem aí pelo clube italiano. Depois ele teve o contrato, ele terminou o contrato na Roma, foi ao Trabzonspor da Turquia, fez 2 temporadas, uma muito boa, inclusive em 2022, quando o time turco foi campeão da Liga Turca depois de 38 anos de disputa, não vencia há 38 anos, foi campeão em 2022 com o Bruno Peres titular. Por lesões, não jogou tanto na temporada passada, mas chega ao Atlético para brigar por posição com o Maddison e com o Kelvin, 2 jogadores aí que disputam a vaga até hoje no time titular do Atlético. O Kelvin, que é um dos cotados a ser vendido aí no final dessa temporada. Kelvin tem contrato com o Furacão até dezembro de 2024 e tem sondagens aí de times do exterior, mas por enquanto ainda nada concreto. Mas ao final da temporada não dá para garantir que o Kelvin vai ficar no Atlético, contrato até dezembro de 2024. Vamos ver. Eu acho o Bruno Peres um jogador que soma principalmente numa segunda unidade, né, num segundo time, principalmente em ocasiões que o Atlético vai utilizar aí um time misto em campo e tem qualidade, né? Quem tá vendo aí, tá vendo o golaço que ele fez pela Torino contra a Juventus, que ele arranca desde a sua área, vai até a área da Juventus e faz um belo gol no chute fora da área. Então, enfim, Bruno Peres, uma boa contratação para o Atlético, para esse restinho de temporada apenas de Campeonato Brasileiro, né? Eu gostei também, viu, Vincenzo? Eu achei uma boa contratação. Na minha opinião, o Atlético precisava muito contratar um ponta, né? Mas eu acho que o Bruno Peres é um jogador que dá uma dinâmica um pouquinho diferente pela lateral direita, né? Porque o Kelvin, ele é um cara muito agudo e ele muitas vezes tem jogado muito aberto, muito espetado pelo lado, né? O Bruno Peres é um jogador um pouco mais completo, muito mais experiente também, isso é natural. E principalmente focando com essa questão de uma possível saída do Kelvin, se o Bruno Peres for bem, eu acho que ele pode muito bem virar o dono dessa camisa 2, né, de permanecer no Atlético. É interessante ter um contrato por produtividade,
porque não se sabe tanto o que esperar pelas oscilações que ele teve nos últimos anos, e eu acho que pode ser uma ótima contratação pro Atlético. Ele traz uma dinâmica um pouco diferente para a forma como o Atlético pode jogar com ele, e eu gostei para ser bem sincero. Eu acho que foi uma oportunidade de mercado também, né? Que o Atlético encontrou, o jogador estava livre. É uma posição que, em alguns momentos, tanto o Kelvin quanto o Maddison, né, mostraram uma certa instabilidade. Claro, o Kelvin é o titular no momento, é o jogador que eu acho que entrega mais diante da estratégia que o Wesley monta para o Atlético, de ser um time, né, que ocupa muito a lateral direita para atacar. Então o Kelvin se encaixa muito bem ali, mas eu acho que acaba sendo mais um reforço, mais um jogador que vai estar à disposição no banco para que o Atlético tenha um pouco mais de repertório para conseguir evoluir. Muito mais para composição, né, de elenco do que para resolver alguma coisa, pra resolver, né? Exatamente. E aí eu acho que até é mais tranquilo, né? Porque você não tem aquele desespero de repor um jogador que era titular ali, que, enfim, lesionou, que saiu, e você precisa que o jogador esteja pronto imediatamente. Eu acho que ele tem tempo para isso, né? E vai poder contribuir nesse período em que o Atlético tem aí o segundo turno do Brasileirão para buscar o objetivo de conseguir a classificação direta na Libertadores. E acho que também é um reforço, é um ganho em termos de experiência, né? Um jogador mais velho, são poucos não, tem Fernandinho, 38, Thiago Heleno, Vidal. Mas passagem por Europa também, né? E eu acho que essa questão da rodagem dele na Europa e também da idade, dessa experiência agrega. Com certeza, ele traz experiência, ele traz uma vivência de um futebol um pouco diferente. Um pouco não, né? Muito diferente, né? E assim, acho que se você for pegar num geral, os grandes laterais, boa parte dos grandes laterais do mundo se fizeram muito na Europa, né? Num geral, assim. Se você pegar o próprio Cafu, por exemplo, jogou muito tempo ali. Roberto Carlos. Eu quis dizer na Itália, desculpa. Porque a forma como que eles utilizam laterais é muito diferente do restante dos países, né? Principalmente o Brasil. O lateral aqui no Brasil, se o cara é rápido, sabe cruzar, ele vira lateral. E na Europa é muito... Na Itália é muito diferente. Na Itália o lateral, ele precisa ser alto. O Bruno Pérez não é alto. Pra se destacar não sendo alto, é muito difícil. E daí... o que acontecerá com o Maddison agora, por exemplo? O Maddison, vai pra briga. Vai pra briga de agora posição. Ele não mostrou nada, né? Infelizmente, o Maddison... o Atlético ele teve oportunidades de ganhar a posição, inclusive. O Maddison foi uma decepção pra mim, assim. Porque eu elogiei bastante quando o Atlético trouxe o Maddison de volta. Porque ele tinha feito um bom campeonato no passado pelo Santos. Fez bastante gol, né? Só que... O principal foco do Maddison sempre foi a parte defensiva. Só que eu acho que essa dificuldade também do Atlético na parte ofensiva pela esquerda faz com que o Maddison não teve nem como ganhar a posição ali. Ficou muito dependente daquela jogada desde o início do ano, do lançamento longo do Fernandinho pro Kelvin. E continua sendo, né? Continua sendo. O Fernandinho foi mais uma vez destaque na partida, Continua dando sendo. lançamento pro Inclusive, Kelvin. daqui a pouquinho o Vincenzo Dalicani vai falar. Será que o Atlético da Fernandinho tem dependência, né? a dependência do Fernandinho, sim ou não? Mas eu acho que o Atlético pode ganhar uma situação um pouco diferente com o Bruno Pérez, na minha opinião. Acho que o Maddison, pra ser muito sincero, não sei o que vão fazer com ele. O Maddison é um cara que pode jogar até de zagueiro, se necessário. Mas não sei se vai ser o caso também, porque zagueiro tem Thiago Heleno, tem Kaká, tem Zé Ivaldo, tem só agora, né? Kaique Rocha, tem só uma competição. Não vai precisar de uma rodagem tão grande, não vai precisar ficar poupando o time. Não vai querer ficar fazendo um time misto. Claro, eventualmente, se tem um jogo mais, né, que o time vai estar focado e até evitar a questão de desgaste, que vai ter alguns jogos no meio da semana também. Mas eu acho que o Atlético não vai optar muitas vezes aí por esse time misto mais. Se fosse há 2 anos atrás, essa contratação, de certa forma, me incomodaria um pouco, porque o Kelvin sempre foi preterido. Sempre, no Atlético. O Kelvin, ele começa bem, daqui a pouco contrata um lateral direito pra colocar titular. E daí o Kelvin era preterido. Daí na outra temporada que acontecia, o Kelvin começava a titular, ia bem, contratava um lateral. Foi assim, pensa o que o Kelvin tá pensando nesse momento com a chegada do Bruno. Então, só que esse ano eu acho que o Kelvin já tá muito mais encaixado ali, Vincenzo. É isso, só pra complementar também. Você pensar em 2021, o Kelvin ganharia a posição da lateral direita depois da saída do Jonathan, né? A aposentadoria do Jonathan.
e o Marcinho é contratado e ganha a vaga. Em 2022, o Kelvin seria o titular da posição, o Orejuela contratado ganha a vaga em um momento, mas aí com o Felipão o Kelvin cresce de produção e começa a ser titular mais recorrentemente do Atlético. Nesse ano até mesmo, né? Contratação do Madison, o Kelvin começa a temporada como titular, mas no período de oscilação o Madison ganha chances e foi considerado titular em algum momento ali da temporada também pelo Atlético, então o Kelvin realmente um jogador bem preterido nesse elenco do Furacão. Para fechar então, o Bruno Pérez aí chega ainda hoje aqui em Curitiba, vai realizar exames e firmar contrato com o Furacão. Chega hoje o Bruno Pérez, deve chegar aí à noite, vamos ver aí, vamos confirmar o horário que ele chega, mas vai realizar exames e vai assinar com o Furacão, provavelmente amanhã, né? Chega hoje à noite, assina contrato amanhã com o Furacão, e numa data muito próxima do fechamento das inscrições do Campeonato Brasileiro, né? Final das inscrições é nessa sexta-feira, dia 26, então o Bruno Pérez chega em cima da hora, em cima do laço aí, para assinar com o Atlético e reforçar esse lateral direito. 2020 ainda era o Jonathan, né, Michanzo? Isso, 2020 era o Jonathan, assim, o Kelvin começa a jogar em 2019, né? Em 2020 ele ganha muito poucas chances, jogou muito o Jonathan por ali, e aí 2021 o Marcinho e todo esse 2020, panorama aí que a gente tem. 2020 o Jonathan sofre muito com lesões, né? O Kelvin não foi titular da final da Copa do Brasil? Sim, foi titular na final da Copa do Brasil. Foi. E o Kelvin ainda fez aquele gol na final da Copa do Campeonato Paranaense contra o Coxa, no Couto Pereira. Golaço. Né? Ele era titular naquele momento também. Virei meme até hoje por causa disso. 2019. Não, 2020. 2020, desculpa. 2020, já em agosto de 2020, praticamente, né? Com a pandemia. Até hoje circula. Então aqui... O nosso ouvinte atleticano aqui, o Johnny Bravo. Atlético, já aproveita e traz um técnico. Galera cornetando aqui o Wesley Carvalho. Ele tá pedindo um empréstimo do Madison também. E a partir de agora, o Vincenzo Dalicani e o Alexandre Senechal entram na neura do F5 do atualizar o bid da CBF para ver quando a gente vai ter Slimani e Bruno Pérez liberados com as inscrições devidamente regularizadas. 12:31. Esse é o nosso Bate-Pronto Curitiba. Tá planejando um carro novo, a casa própria ou aquela reforma? Com o Consórcio Servopa, tudo pode ser realidade. Acesse consórcioservopa.com.br e conquiste agora todos os esportes e os grandes campeonatos na KTO.com. Entra lá, dá uma brincada, KTO.com, onde a diversão acontece. Daqui a pouquinho a gente vai falar de Libertadores, Sul-Americana, porque ontem a Janaína se deu mal no duelo. A gente já vai falar também dos palpites de hoje, porque hoje tem Palmeiras na Liberta e Botafogo na Sula. Daqui a pouquinho tem mais. O Alexandre Senechal, direto do aeroporto, trazendo mais informações da chegada do Slimani a Curitiba. E também o Vincenzo volta para falar mais do Rubro Negro. Vamos falar se o Atlético é dependente do Fernandinho ou não. Intervalo.